Diferença entre o que o Partido Comunista aqui no Brasil pode ou não fazer, ou quer ou não fazer, e aqueles grupos que se denominam, autotitulam trotskistas ou marxistas ou comunistas, é uma coisa, e aquilo que o regime cubano faz é outra coisa. Muitas pessoas, imediatamente essa noite, pessoas vieram me discutir comigo e me perguntar precisamente a mesma coisa, se pensava que essa era uma operação montada pela Embaixada de Cuba no Brasil. Eu devo ser sincero, eu não acredito que a Embaixada de Cuba teve um envolvimento qualquer nesse sentido. Eu acho que aqui são grupos que estão ficando cada vez mais descontrolados, que estão absolutamente vendo que, especialmente a juventude negra, tem escapado ao controle deles, que eles não têm mais um controle sobre o movimento negro que talvez ele tenha tido a certos momentos, e que agora está surgindo algo que os espanta, que eles não compreendem. Eu acho que o movimento negro do Brasil tem tido tanto sucesso, um sucesso enorme, muito mais do que o próprio movimento negro acredita ter tido. E que esse sucesso do movimento negro, que está criando inclusive grupos dentro da população branca liberal deste país, que estão começando o debate da questão racial, que esse grupo que me convidou pertence a esse tipo de situação. Não são pessoas contrárias de jeito nenhum às aspirações do povo negro. Não são pessoas contrárias de jeito nenhum à cultura negra, e, pelo contrário, eu acho que estão tentando compreender e debater o racismo, e levar esse debate dentro da universidade e reforçá-lo dentro da universidade. Até agora, os movimentos negros foram os únicos que levavam sobre seus ombros a carga pesada da luta contra o racismo. E continua sendo assim. Mas eu acho que a própria prática do movimento negro, a própria prática democratizadora do movimento negro, tem despertado dentro de setores bem específicos da população branca. Não estou falando de setores majoritários, setores bem específicos da população branca liberal, tem despertado um interesse, um novo interesse pela questão racial. E que esses setores estão querendo ampliar o debate e levar o debate dentro da população branca deste país, e especialmente dentro da universidade, que é um espaço branco desse país. Eu acho que isso está assustando esses setores que são agressivos nesse país, porque há movimentos aqui, tem grupos e movimentos políticos que são agressivos, e eles se manifestaram essa noite. Eu acho que a Embaixada Cubana não tem nenhum controle sobre esses grupos, e acho que ela pode até ter simpatias por eles, mas não acho que a Embaixada Cubana não teve nada, o governo cubano não teve nada. Eu acho que foi uma emboscada política preparada por esses grupos, que eles sabiam que eles iam criar um fato político, e que o criaram, porque a intenção deles era me impedir de falar. E isso eles fizeram essa noite, porque houve que suspender. Foi um tal caos que ia ser uma questão de violência física, a tal ponto que eu teve que ser protegido sem pedi-lo. Surgiu imediatamente uma coisa que nunca aconteceu aqui. Eu acho que eu tenho dado mais de 200 palestras em 15 anos nesse país. Facilmente mais de 200 palestras. E nunca eu tive que estar protegido fisicamente contra nenhuma agressão vindo de um público. Esta é a primeira vez que houve uma agressão, em primeiro lugar, não somente agressão física, mas eu nunca fui agredido verbalmente. Nunca. Inclusive, eu tenho compartido mesas com pessoas da direita. Eu não sou da direita. Não sou da direita simplesmente porque eu acredito em uma coisa, que sempre tem meu norte político está guiado por uma coisa muito importante, é que o Estado tem a responsabilidade de intervir na questão social.
que não é possível isentar o Estado do rumo que toma a sociedade. E que o Estado tem a obrigação de intervir. Então, eu sou por um Estado intervencionista, eu não sou por um Estado omisso, que é a visão da direita, daquilo que se chama de direita. Então, essa não é minha visão. Mas eu não sou dessa esquerda que é comunista. Eu não sou, absolutamente, não tenho nada a ver com a esquerda marxista comunista. A minha divergência com a esquerda comunista, com a esquerda marxista, vem a partir de tudo aquilo que eles colocam sobre a questão racial, que eu absolutamente rejeito como algo ahistórico e anti-histórico. Eles negam a questão racial como uma questão fundamental na história. Eles colocam ela como algo subalterno da luta de classes. Para eles, o importante é a luta de classes, segundo eles. A questão racial não é a questão fundamental, não pode ser uma questão fundamental. E, claro, para os marxistas, eu compreendo que a questão racial não pode ser concebida como uma questão fundamental da sociedade, porque a partir desse momento eles perdem toda vigência, perdem toda importância. Se uma questão racial é fundamental dentro da sociedade, são os negros que emergem como protagonistas e que emergem como os pensadores dessa questão. Mas até agora, a esquerda marxista, comunista, em geral, não aceita muito mal essa ideia de que o negro é protagonista, muito mal a ideia de que o negro é pensador, e muito menos a ideia de que os negros produzam obras criticando os deuses deles. E os deuses de quem? Carlos Marx, Engels, Frederico Engels, todos esses deuses que eles colocaram aí em pedestais, ao lado de Sócrates, de Aristóteles e de Nietzsche, estão todos no mesmo panteão de deuses. E aí, finalmente, a direita e a esquerda estão adorando no mesmo panteão, só que em lugares distintos, um do lado direito do panteão e do outro lado esquerdo, mas estão adorando exatamente no mesmo tabernáculo. E eles aceitam mal que um negro como eu, e como outros negros, mas tem muitos outros, George Padmore, que nós simplesmente digamos, esses deuses brancos que querem nos liberar, não são pensadores nossos. Não pensaram no nosso problema. Inclusive, nem quiseram pensar no nosso problema, nem quiseram aceitar de pensar no nosso problema. Eles pensaram sempre a Europa. Eles pensaram sempre de uma maneira eurocêntrica, e suas obras são eurocêntricas. E são não somente eurocêntricas, são racistas. E esse livro que íamos discutir essa noite era para discutir isso, mas eles não aceitaram a discussão. Romperam, assim eles viram que eu dei a entrada, porque cada qual devia dar uma entrada e logo ir para a discussão. Eu dei minha entrada e imediatamente eles se comportaram de uma maneira violenta. Já a linguagem que estavam utilizando era uma linguagem violenta. Muitas pessoas têm me perguntado como é que você aceitou de estar com uma mesa com gente desse tipo. E a questão é a seguinte, é que eu fui garantido, a garantia me foi dada que haveria uma conversa civilizada essa noite. E eu acho que os organizadores pensaram, eu estou convencido com os organizadores, que são pessoas que eu tenho muito respeito por elas. Não são pessoas brancas dentro da universidade que são antirracistas. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o antirracismo deles, nem sobre as intenções deles. A intenção deles era trazer um debate contraditório. E quando eles me contactaram há 6 meses atrás e que me falaram, me expuseram essa visão, eu estava de acordo. Digo, se os marxistas estão de acordo para discutir de maneira civilizada sobre esse livro, sem nenhum problema. E eles me garantiram isso. Eu acho que eles não pensaram que aquilo que aconteceu, aconteceria. Aconteceu realmente que uma emboscada.
Eu tenho a convicção que isso foi preparado bem anteriormente, que eles já tinham preparado, sabiam em que momento iam acabar com a discussão e em que momento eles iriam começar a criar a confusão e a violência. Eu acho que os marxistas, os marxistas de uma maneira geral, e o mundo comunista, de uma maneira geral, tem um grande problema a coexistir com gente como eu. Porque eu não me submeto a eles, eu não estou orando diante dos deuses deles, não considero os deuses deles como os deuses meus, nem os deuses do meu povo, de aqueles pelos quais eu estou lutando. É muito tempo lutando por a causa negra. Ou seja, eu não vim a causa negra anteontem, eu tenho 72 anos. Eu estou lutando por essa causa desde que eu tinha 18 anos. Eu estou vivendo no exílio. São 50 anos de exílio. Eu passei mais tempo na minha vida no exílio que tempo fora do exílio. Tenho de 72 anos e 50 no exílio. Saí para o exílio desde os 21 anos e nunca mais pude sair do exílio. Combatendo um dos regimes mais fortes do planeta. Um regime forte que enfrentou o imperialismo americano, que enfrentou todo tipo de agressões e que dentro do país provocou todo tipo de agressões contra as pessoas. Estive 2 vezes em prisão. Uma delas, passei 28 dias esperando a execução. É um regime que executa a gente. Não estou dizendo que atualmente, desde que Fidel Castro foi afastado pela doença da cena política, mudaram muitas coisas. O regime que agora está comandado por Raul Castro não é um regime que executa pessoas. Eu não acho que tenha havido uma execução política desde que Fidel Castro foi afastado do poder. Mas todos sabemos que é um regime que existia com campos de concentração, grandes campos de concentração. Eu fui jogado em um desses campos de concentração, então sei de que estou falando. Os gulags cubanos eram monstruosos. E um dia essa história vai ser contada. E eu começo a contar essa história precisamente na minha biografia. E eu acho que isso também é um fator que provocou essas agressões, porque esses elementos sabem que dentro de 6 meses vai aparecer no Brasil a tradução de minha biografia, Pichón, que conta toda a situação e a tensão entre o movimento negro e o regime marxista em Cuba, desde que esse regime se instalou em Cuba, desde os anos 60 para cá. E eles sabem, porque não é um segredo que nestes momentos está se organizando um crowdfunding para publicar essa autobiografia.